Bom dia, gente. Bom dia. Prazer enorme estar falando com vocês. Matheus, você não me disse que não podia. Eu sou aquele cara assim, ó. Se não tem proibição, tá permitido. Eu compartilhei o link pro pessoal lá do grupo Conta do 3x e da mentoria, tá? Então, se a galera entrar aí. Claudinho, mandei mensagem para você. Olha aí depois, viu? Valeu. Josiane, tá o William aqui, que é meu mentorando. Legal, gente. A gente vai falar aqui sobre planejamento estratégico nas últimas semanas, né? É o período do ano propício para isso, né? É o período do ano que está todo mundo pensando no ano que vai começar. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, na verdade, isso aí, né, é o chamado de a ilusão do ciclo, que não tem um ano novo, tem a continuação do que você está. A ilusão do ciclo é a gente precisar ter momentos de acompanhamento. Se eu não tivesse o ano, a nossa vida dividida por anos, né, que é definido aí pelo calendário solar e lunar, a gente não ia comemorar aniversário, não ia avaliar se meu ano foi melhor do que o outro, né? Então, essa própria ideia da ilusão do ciclo mostra como é importante a gente quebrar nossos projetos em ciclos. E a gente aprende na faculdade, a gente aprende no mundo corporativo que esses ciclos podem ser de curtíssimo prazo, de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. E sempre ensinaram a gente a fazer as coisas pensando no médio prazo. E o médio prazo era 5 anos, né? A partir de 5 era longo prazo, 1 ano era curto prazo. E curtíssimo prazo era trimestrais. Só que, assim, o mundo está virando uma velocidade absurda, né, gente? E eu costumo falar agora que a gente mudou as unidades de medida. 1 ano hoje já é médio prazo, trimestre já é curto prazo e 1 mês é curtíssimo prazo. Então, a gente tem que aprender a quebrar em ciclos para a gente não só pegar essa motivação que a ilusão do ciclo dá, mas a gente transformar isso numa disciplina de gestão. Porque essa disciplina de gestão é que vai dar para a gente resultado em tudo na vida. O que você mede, você gerencia. Então, se você não medir, você não pode gerenciar. Se você não acompanhar, não dar atenção, não vai ser gerenciado. Então, fazer um plano estratégico ou uma meta do ano e deixar essa meta lá parada para só ano que vem você ver se você realizou aquilo que você se comprometeu em realizar, não é gerenciar. Então, o que Matheus me chamou, que a gente tem falado nas últimas semanas, né, lá na turma do Contador 3x, que é meu grupo de WhatsApp, que está lá contadores que querem se posicionar de uma forma diferente, e no meu grupo de mentoria, que é um grupo de mentoria contador referência, que são os contadores que decidiram fazer esse plano estratégico e se tornar referência naquilo que ele se propõe em ser referência, porque a gente acredita que a referência faz com que vocês se posicionem de uma forma diferente e, a partir dessa posição de uma forma diferente, vocês conseguem ter um valor agregado e um valor percebido pelo cliente, né? Eu venho falado bastante nos últimos meses sobre posicionamento, e posicionamento é sobre isso que eu trato no grupo Contador 3x, e especificamente eu estou ajudando um time incrível aí de empresários contábeis para se tornarem referência naquilo que eles se proporam a ser. Matheus me fez esse convite, foi uma honra estar recebendo esse convite de Matheus, que é um cara que se conectou comigo ano passado, no Impreconte, me convidou já para levar um conteúdo sobre metodologia ágil para a galera aqui do universo do contador. A gente fez isso, e hoje ele me chamou para falar sobre como desdobrar o planejamento em orçamento, porque, como costumo falar, a gente está no mundo capitalista, né? O Brasil, não sei se você sabe, é capitalista. Então, tem que monetizar as coisas para a gente poder acompanhar direito, né? Eu preciso economizar energia. Quanto de energia por mês eu preciso economizar, né? Então, a gente precisa quantificar. E a gente tem que aprender a quantificar nossos planejamentos, nossos sonhos em dinheiro mesmo, né? E não tem como fazer um planejamento estratégico e não trazer o planejamento estratégico para um orçamento. Porque o orçamento é a peça que a gente vai acompanhar se a gente está dentro daquilo que a gente previu. E, gente, acredito que a gente foca e expande.
Quanto mais atenção a gente dá aqui para o orçamento e para o planejamento e para o acompanhamento, mais a nossa empresa cresce. Porque o que a gente foca expande. Então, se vocês criarem esse hábito, vocês vão conseguir expandir. Tem muito conteúdo para falar de orçamento. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Mas eu vou compartilhar minha tela, mas eu vou querer... Cadê minha tela? Eu vou compartilhar a tela cheia aqui, que eu não estou achando o PowerPoint. Eu vou compartilhar minha tela para compartilhar a apresentação. Todo mundo está vendo aí? Sobre o orçamento empresarial. Dá só um sinal, porque eu perdi de ver vocês agora. Eu estou compartilhando aqui. Estamos vendo, estamos vendo. Então, ótimo. Então, vamos lá. Eu vou passar muito rápido para a gente se dedicar à aplicabilidade disso aí na vida real da gente, tá? Então, a agenda da gente é falar que a empresa é um sistema, a falar a ideia do planejamento dos resultados, como quebrar isso da forma estratégica, tática, operacional, falar das fases do planejamento operacional, orçamentário, e aí trabalhar aí os conceitos de orçamento, mas eu vou trabalhar muito rápido para a gente focar, na verdade, na aplicabilidade, eu acho que isso que é importante, vocês pararam o tempo de vocês, que é muito precioso, na empresa contábil de vocês, para estar aqui assistindo conteúdo. Eu acho que a gente tem que trazer esse conteúdo, motivação, mas tem que trazer aplicabilidade para que vocês possam ter resultado através desse conteúdo, né? Então, gente, as empresas, todas as empresas são isso, é entrada, processo de transformação e saída. O nosso negócio contábil, a gente entra, né? O que a gente recebe? A gente recebe informação, a gente processa essa informação e gera informação perdão, a gente recebe dados, desses dados a gente processa esses dados e a nossa saída são as informações que a gente gera a partir disso. E os ciclos de feedback estão nisso daí, na comunicação do que a gente faz com o tipo do processamento da gente e das entradas que entram para a gente, nossos recursos, né, informacionais. E toda empresa tem o objetivo de gerar lucro, né? E toda empresa tem essa sistemática aqui, né? As entradas do processamento e das saídas tem no ambiente, né, remoto, um ambiente próximo, e ali o ambiente remoto se traduz pela sociedade, política, concorrentes, e o ambiente próximo se traduz pelos clientes, pela comunicação, pelos acionistas, pelo governo. Isso aqui é a parte básica do sistema empresarial. Então, uma organização que fica parada, gente, ela morre. E essa frase clássica de Alice do País das Maravilhas, do Lewis Carroll, que fala, né? Se você não sabe para onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Que é a frase do Gato de Botas para Alice nos País das Maravilhas. E aqui, eu gosto sempre de posicionar esse foco do gerenciamento, né? Porque a gente tem que aprender a desdobrar as coisas nessa ótica, gente. E principalmente empresa de contabilidade, porque a gente é profissional liberal, a gente fez a faculdade para aprender a fazer contabilidade. A gente trabalhou fazendo folha de pagamento, fazendo apuração de imposto, declaração, planejamento tributário, fazendo balancete, DRE, estruturação. Isso é operacional. E tem quem cuida do operacional, gente, são os supervisores, que têm uma visão das tarefas rotineiras, né? E tem um foco no curto prazo. Aqui é importante vocês entenderem, porque o time de vocês, e eu estou falando isso porque eu sou empresário contábil, então eu sei, nossas obrigações são mensais, né? A gente tem ali obrigações com nossos clientes mensais, algumas anuais. Só que o foco dos supervisores é a gestão do dia a dia. Se eu tenho no mês para fazer 50 folhas de pagamento, né, 60 folhas de pagamento, e eu tenho ali 20 dias de trabalho, eu tenho que trazer o que é que eu vou fazer cada dia, né? E quem olha isso daí são os supervisores que têm o foco no curto prazo e uma visão das tarefas rotineiras, e definindo objetivos e resultados bem específicos. Por que eu estou chamando essa atenção? Porque muitas vezes a gente está 100% no operacional da nossa empresa. E você vai escutar todo mundo falar para você sair do operacional e ir para o estratégico. Eu vou falar do estratégico também. Só que no negócio que depende, que você é a cara do negócio, que você é um profissional, impossível você estar 100% longe do operacional. A não ser que você batizou o operacional, como fazer a folha, apurar o imposto
e entregar o balancete. Se você batizou isso como operacional, você consegue estar fora do operacional, como eu estou fora desse operacional. Mas quando eu atendo um cliente para dar uma orientação, a minha reunião com esse cliente é uma reunião operacional, porque faz parte da minha operação entregar a orientação. Então, se você não vigiar, você vai sair do operacional do processamento e vai entrar no operacional do relacionamento. Mas você não vai subir a pirâmide para o nível de alta administração, para o nível estratégico. É por isso que você precisa, a depender do seu nível de maturidade, do seu nível de empresa, e se não é uma pessoa dedicada, você precisa ter um olhar tático. O olhar tático é o olhar do gerente, é um olhar que olha a unidade de negócio que ele está gerenciando. Então, o departamento fiscal, pessoal, ou a unidade de negócio A, B ou C que você atende, né? Uma célula de clientes ali, PJ, indústria, comércio, como você vai dividir? Você tem que ter alguém que vai tocar, que vai gerenciar. A função do tático é fazer com que o operacional funcione melhor. E o gerente, ele tem foco no médio prazo, ele tem definições das principais ações que o departamento tem que ter. Tirando isso para a prática, para entender qual a diferença do supervisor para o gerente, Paulo, a gente está aqui falando de orçamento empresarial. Por que você está falando disso? Porque você precisa entender do desdobramento do orçamento. Senão o orçamento vira uma meta financeira que não tem um desdobramento prático operacional. Porque se eu falo na minha meta lá do planejamento estratégico que eu quero dobrar o faturamento, eu tenho que entender que eu tenho que ter equipe para dobrar esse faturamento. Que eu vou ter níveis de gestão tática que vão gerenciar essa equipe nova que vai chegar. Porque isso vai precisar ser previsto dentro do orçamento para na hora que eu tiver o dobro de clientes, eu não estou perdendo a metade dos clientes que entrou, porque eu não estou dando conta de atender todos os clientes que eu tenho. E eu tenho que ter gente que está gerenciando como o meu operacional está integrando, até para criar estratégias comerciais de como esse cliente vai entrar. Então, gente, o nível tático é o nível que é importantíssimo ter dentro do negócio. E aqui eu chamo a atenção. Qual a diferença do supervisor para o gerente? O supervisor, gente, ele vai olhar se as folhas de pagamento, se a apuração do imposto, se as balancetes que era previsto ser entregue naquele dia foi entregue. O gerente, ele já vai ter um olhar de como é que fulano A, Beltrano B, consegue me entregar mais do que fulano C e D. O que é que eles fazem de diferença? Como é que eu consigo melhorar a performance do time operacional? O supervisor vai garantir que os processos sejam entregues e o gerente vai garantir que a operação consiga entregar mais com menos. É a função do gerente. E a função estratégica, que é da alta administração, que é que você deveria estar, é uma função focada na visão da empresa, com forte orientação externa, né? Vocês estão aqui, vocês estão me ouvindo, vocês estão participando do universo do contador, você está numa mentoria, você está num evento, você está olhando para fora, o que é que o mercado está falando, né? Então, é uma forte orientação externa, com foco no longo prazo, com objetivos gerais e planos genéricos. Ou seja, enquanto a alta gestão quer aumentar o faturamento, a gestão tática da parte comercial vai entender quantos leads precisa, qual a estratégia comercial precisa ser utilizada, quantos leads precisa ser atendido, e a parte operacional vai ver se o meu vendedor está atendendo os números, como está fazendo, e qual é o jeito que ele está fazendo para cumprir com o que ele precisa fazer, para que o plano genérico lá em cima do estratégico seja cumprido. Então, é um desdobramento. Então, o que é um planejamento estratégico? Né? Definir metas, é uma visão holística, é fundamental estabelecer quem é, aonde quer chegar e considerar qual o caminho, considerar fatores internos e externos da organização e objetivos estratégicos. Né? Aí eu dou exemplo de objetivos estratégicos, eu peguei em 3 aí, né? Que é sempre bom, é uma dica que eu dou para vocês, anotem isso. Tudo que a gente vai fazer tem que ter esse olhar tridimensional, que é o olhar do sucesso do cliente, que é da satisfação do cliente, né? O olhar da eficiência operacional, que é dar mais lucro no negócio de vocês, né? E aí eu dei um exemplo de reduzir custos produtivos em 15%, e um olhar
do time forte, que é capacitar mais o time. Mas tem outros, são exemplos que eu estou dando aqui, planejamento estratégico. O tático, eu vou desdobrar isso aí, o tático, como garantir que os pedidos dos clientes sejam atendidos em no máximo X dias. Olha como é diferente. Aqui eu estou falando de satisfação, aqui eu estou falando já exatamente de pedidos atendidos, porque o exemplo aqui é o atendimento do pedido. Um exemplo de contabilidade, né? Eu vou olhar aqui, ó, melhorar o meu nível de satisfação dos clientes. Meu nível de satisfação deve ser que todos os entregáveis, né, impostos, folha de pagamento, sejam entregues aí em até X horas antes do prazo legal e o tempo de resposta seja até X tempo, o tempo médio de resposta. Eu desdobrei isso para uma forma tática. Aqui eu falei de reduzir custos produtivos em 15%. O tático, a meta tática, é garantir que nenhum produto seja perdido. Ou seja, o tático seria garantir que, aqui estou falando, né, de melhorar produtivo, garantir que eu consiga ter mais processamento de empresas por funcionários, né? E na parte do eixo do time forte, aumentar a capacitação dos funcionários, garantir treinamento para os funcionários. Eu já fui para o ponto, né? Quando eu vou para o planejamento operacional, eu já agora entro no passo a passo que precisa ser feito, né? Aí eu preciso ter plano de ação, eu preciso ter cronograma de curto prazo, de dia a dia. Então, implantar um sistema, né? Nesse caso aqui, do exemplo que eu peguei de indústria, implantar um sistema de operação e rastreamento dos pedidos. No caso de contabilidade, eu estou falando implantar um sistema de gerenciamento de tarefas para que eu não perca o prazo, porque eu contei lá que era o prazo, né? Implantar um programa de qualidade total, para que aumentar a qualidade da entrega e fechar uma parceria com a universidade ou com empresa para capacitar os funcionários. Então, entenda que todo planejamento estratégico ele precisa estar desdobrado da parte tática e da parte operacional. Por quê? Porque existem níveis de desempenho. Então, a operação é a sequência do trabalho conduzida por homens e máquinas para agregar determinado valor específico. O processo é uma série de etapas criadas para produzir o produto ou o serviço. E a organização é a estrutura de relacionamentos necessárias para a organização cumprir as suas funções. Então, gente, a gente tem que ter a operacional, né, que é o tripé, né? Pessoa, processos e ferramentas. A gente tem que ter isso para melhorar os níveis de desempenho da organização. Tudo que eu estou trazendo para vocês está num livro de Vicente Falcone, que é meu guru aqui sobre gestão, e eu recomendo vocês estarem lendo, que é o Gerenciamento por Diretrizes, certo? Que é o livro Gerenciamento por Diretrizes, de Vicente Falcone, e aqui ele traz exemplo de que é meta, do que é projeto e do que é gerenciamento, né? Meta, né, tá no cada nível de organização, precisa estabelecer metas que traduzam a necessidade da organização. Então, o que é meta? É entregar os balancetes, é entregar as contabilidades, é aumentar o faturamento, é aumentar a satisfação, né? Cada nível de organização pontua. Tem isso, tem a sua. Projeto é a estrutura da organização ou processos, e as operações precisam incluir componentes necessários e configurados para tal forma permitir que as metas sejam alcançadas. Então, eu tenho uma meta, eu vou ter que fazer um projeto para que essa meta seja alcançada, que é desdobrar a meta. E depois que eu criei a meta e que eu desdobrei a meta, ou seja, agora eu tenho um plano de ação, eu tenho um projeto para que essa meta seja realizada, eu tenho que gerenciar isso daí. E isso a gente faz através do ciclo PDCA, que é planejar, executar, checar e acompanhar. Se eu não faço isso, eu estou me iludindo, eu estou fazendo apenas aqui um tratado filosófico de planejamento estratégico. Eu tenho que aprender a desdobrar isso, né? Meta, vocês sabem que a meta ela precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante e tem uma data base para acontecer, senão ela não é meta. Eu quero dobrar o meu faturamento, tá? Então, dobrar o faturamento está específico, eu vou vender mais, eu vou dobrar o meu faturamento. Está mensurável? Tá, porque eu tenho um número de faturamento e eu vou mensurar. Eu melhoraria isso. O que é dobrar o faturamento? Traz um número. Eu vou incluir X de faturamento. É alcançável isso?
é alcançável. Se alguém fez, eu consigo fazer. Eu já fiz isso antes, então é alcançável. É relevante, é importante para dentro da organização eu realizar essa meta. E qual é a data? Eu estou falando do ano, a data vai ser um ano. Mas o que é que eu falo para vocês? Vamos quebrar isso. Se eu quero dobrar o faturamento em dezembro, em janeiro do ano que vem, eu quero ter o dobro do faturamento que eu tive em janeiro deste ano, eu preciso quebrar isso mês a mês e ver qual é a estratégia que eu faço para alcançar isso daí. É esse desdobramento, planejamento estratégico, que é muito importante. E quando a gente vai olhar isso financeiramente, né, eu preciso planejar para levantar dinheiro, porque tem coisas que eu vou investir que precisam de dinheiro. Por que eu vou levantar esse dinheiro e por que não conseguir levantar esse dinheiro? Então, o planejamento financeiro, ou você faz no amor, ou você faz na dor. E minha atenção aqui é para você ter cuidado para você não ser um pato. O que é um plano pato? É um plano que voa, que nada e que anda. Só que nem voa direito, nem nada direito, nem anda direito. E um plano pato é quando você tem um plano assim, ó, vou aumentar a receita, vou diminuir despesa, vou diminuir investimento, vou gerar caixa e vou crescer a empresa em 2 vezes. Meus queridos, crescimento requer investimento. Não tem como crescer a empresa e não investir. Não tem como aumentar a receita sem aumentar a despesa, meu amigo, porque você precisa captar mais lead para transformar esse lead em cliente. Então, você tem que abrir mão da margem. Então, você tem que entender no seu plano estratégico que não tem como acender vela para Deus e para o diabo. Ou eu tenho que ter uma grande meta. E é isso que a gente traz, né? Não adianta, não dá para fazer omeletes sem quebrar os ovos. Então, se eu quero crescer faturamento, eu tenho que abrir mão de investimento. Se eu quero gerar caixa, eu tenho que frear minhas ações, meu impulsionamento comercial de marketing para gerar caixa. Não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Então, gente, eu trago para vocês que é uma missão do controle, é uma missão do diretor financeiro, ter a métrica que importa, que é o MTM, né? Qual é a meta que importa para esse orçamento? Então, eu vou dar exemplo aqui, que a meta que importa, como foi desse ano aqui para a gente na Nexo, a meta que importa era faturamento. Era a meta que importava, porque eu entrei um ano com o desafio de escalar o meu faturamento. Então, todas as ações que eu vou tomar aqui, tem que lembrar que a meta que importa é aumentar o faturamento. Então, poxa, sofri com a equipe, sofri. Sofri com satisfação de cliente, sofri. Mas a meta que importava era aumentar o faturamento. Ah, quer dizer que o cliente ficou insatisfeito? Não, gente. Mas quer dizer que se eu quero aumentar o faturamento, eu tenho que entender que vou ter algum tipo de satisfação do cliente que não quer que eu cresça. Como eu já ouvi cliente aqui, às vezes que estão crescendo muito, não estão me dando atenção. Então, infelizmente, esse cliente não é um cliente do escritório grande, é um cliente do escritório pequeno. Eu não posso querer agradar ele, porque ele está querendo que eu não cresça. Para mim, ele já não é meu amigo, porque quem é meu amigo quer que eu cresça. Então, eu tenho que mudar. Eu não posso mais Paulo que vai atender todos os clientes. Porque se eu estou escalando faturamento, eu vou ter mais clientes. Não é Paulo que vai fechar todas as reuniões comerciais. Pô, mas quando o Paulo vai, Paulo fecha. Quando o comercial vai, o comercial não fecha. Tá, mas você não tem capacidade de atender a quantidade de demanda de leads que tem. Então é melhor o comercial tá fechando metade dos leads que atende. E é mais do que todos os leads que eu tenho capacidade de atender, ou eu viro comercial, ou eu faço as duas coisas, não tem problema, tá? No comercial, eu ainda estou no comercial, mas eu tenho um time comercial aqui hoje que não tem a mesma performance que eu tenho, porque Paulo é Paulo, Aleph é Aleph, Lucas é Lucas, e as coisas acontecem. Mas no final do dia o que importa é que todos os meses a gente tem que estar faturando mais, tá? E como é tripé, eu tenho que manter a satisfação do sucesso do cliente. Quando eu falo que a meta, né? A meta que importa, que é o norteador. Na hora de sair, poxa, o cliente está falando que está com dificuldade de atendimento. Na hora que vem esse dilema, eu tenho que entender no meu orçamento que garantir o sucesso do cliente é importante. Mas eu tenho que olhar assim, poxa, esse cliente está reclamando por quê? Deixa eu olhar pontualmente o que o cliente está reclamando e entender. Ah, eu não posso ter erro. Gente, no crescimento é impossível não ter erro. O que eu tenho que medir é qual a margem de erro tolerável que eu tenho, porque a meta que importa, nesse caso aqui, é crescimento. Deixa eu contar para vocês uma coisa que mudou minha mentalidade com relação a isso, foi até Bruno Silvestre que trouxe esse ensinamento para mim aqui. Gente,
A gente aprende Toyota na faculdade, a gente aprende toyotismo na faculdade, a gente aprende gestão de qualidade. Está na faculdade isso daí, gente. E a Toyota faz recall. A Toyota chama os clientes a levar o carro para consertar a peça. Então, se a nossa referência de gestão de qualidade erra, por que meu perfeccionista está falando que eu não posso errar? Se vocês ficarem fissurados para não errar, vocês não vão sair do lugar. Porque quem não se permite errar, não acerta. Então, gente, se permitam errar. A Toyota erra. Você também pode errar. Agora, controle, metrifique, porque sem acompanhamento pode virar uma desordem. Beleza? Então, como é que eu defino o MTM da empresa, né? Aqui vão alguns questionamentos que você pode fazer para te ajudar nessa definição, né? Primeiro, sua empresa quer focar no próximo ano em vender mais, expandir ou ganhar mercado? Sim, se a resposta for sim, muito provavelmente o MTM é faturamento. Sua empresa quer focar no próximo exercício em ser mais eficiente na estratégia de vendas? Muito provavelmente a sua meta é aumentar a margem de contribuição. É para você ficar melhor, né? Ou se sua empresa quer focar no próximo exercício sobreviver, o seu MTM é ponto de equilíbrio. Tomara que ninguém esteja precisando disso aqui. Mas pode ser um momento de vida de vocês. É garantir o ponto de equilíbrio. Se sua empresa quer focar no próximo exercício em realizar alguma retirada para sócios, é resultado operacional, é gerar lucro. Então, busquem definir qual é o MTM que vocês querem, e eu digo para vocês, vocês podem até tentar aumentar faturamento e aumentar lucro. Inevitavelmente, mais faturamento vai te dar mais de lucro, só que não vai dar o mesmo percentual de lucro. Esse você quer que entenda, porque vai requerer o investimento em growth, em crescimento, em marketing. Então, pode até que numericamente seja maior, é esse o jogo que eu jogo, mas as margens estão menores, né? A margem percentual está menor. E, gente, segundo, eu vou passar dos conceitos aqui para a gente ir para o que importa. Então, as fases do planejamento do controle orçamentário nascem a partir disso, né? Do processo de decisão e do sistema de informação. O processo de decisão é o planejamento. O planejamento a gente vai fazer, né, um sistema orçamentário. Esse planejamento vai para a execução e a gente tem um feedback disso daí que vai ter registros contábeis dessa execução. E aí traz para o sistema de contabilidade. Eu comparo o orçado com o realizado, é a minha tarefa do planejamento orçamentário. Então, a abrangência do orçamento, gente, é dividido em duas, né? Em atividades operacionais, em três, perdão. Em atividades operacionais, que eu vou orçar as receitas, os custos e as despesas, em atividades de investimento e em atividades de financiamento. Então, quais são os benefícios de você ter um orçamento, né? Primeiro, a fixação de objetivos por políticas de unidades e responsabilidade. Você sabe quem cobrar, o que cobrar. As decisões são mais acertadas. Quando eu falo assim, eu posso investir nesse evento? Todo mundo está participando de evento, eu vou investir nesse evento. Eu tenho verba para esse evento? Quando eu não tenho, ou quando eu tenho, é fácil decidir se eu posso ou se eu não posso. Mas quando eu não tenho nenhum parâmetro, eu vou ficar na dúvida. E o que custa mais caro não é a decisão certa ou errada. O que custa mais caro é não tomar nenhuma decisão. Aprendam isso. O que custa mais caro não é a decisão certa, nem a decisão errada. O que custa mais caro é não tomar decisão nenhuma. Você pode estar parado, olhando para um lado, olhando para o outro, e isso é o que custa caro. Então, eu sou da escola que a gente tem que aprender a errar rápido, né? É aquela ideia do feito é melhor do que o perfeito, mas desde que seja bem feito e desde que seja rápida a execução, porque se eu errar, eu erro rápido, eu conserto rápido. Se eu demorar para errar, quando eu errar, normalmente eu vou errar grande e vou demorar para consertar. Então, vá nessa linha, porque essa linha, para os dias de hoje, tem mais sentido do que você se precaver, não se lançar, isso vai custar mais caro do que você se lançar, poxa, fiz errado, recuar rapidamente, entendendo esses padrões de desempenho. Então, o orçamento, ele cria padrões de desempenho, né? E dá autoridade e dá responsabilidade. Meu time de endomarketing tem X para gastar. Não preciso decidir se eu vou fazer camisa, se eu vou fazer brinde para o meu time.
porque ele tem uma verba de endomarketing que a gente decidiu. Se estiver dentro da verba dele, ele pode fazer o que ele quiser dentro da verba dele, e eu vou medir a performance dele se ele não gastar tudo que eu tenho lá, se ele me der eficiência. Mas também se ele não gastar nada e eu não atingir o objetivo, ele não foi eficiente. Então, definir um orçamento vai dar autoridade e responsabilidade. E isso vai trazer uma melhoria de desempenho e os recursos vão ser bem geridos, com controles objetivos e com motivação. Quais são as limitações de se implantar um orçamento, né? As variações orçamentárias, que nem tudo a gente está no controle, né? Então, é uma limitação. A inflexibilidade, quando eu falo que eu vou gastar X, eu tenho que entender que isso tem que ser inflexível, né? Os ajustes no orçamento são demorados, porque é uma coisa trabalhosa de fazer, quando você faz, você segue. Então, quando precisa de um ajuste, os ajustes são demorados, precisa de uma aprovação, vocês precisam implantar isso. Paulo, mas você está falando que eu penso numa empresa grande. Meu amigo, implante isso como se sua empresa fosse grande, até porque você pode até ser dono de uma empresa de pequeno porte, mas é uma grande empresa de pequeno porte. Você tem que se comportar como grande para você ser grande. Se eu faço um orçamento, poxa, surgiu uma oportunidade de evento, eu não tenho uma equipe orçamentária que vai liberar ou não vai liberar, mas eu tenho que eu vou voltar para a minha planilha orçamentária e vou ver que ajuste eu preciso fazer para, com esse investimento, ainda conseguir o meu resultado orçamentário previsto, né? Pô, vou participar do evento, eu vou ter que botar mais clientes do que eu estava prevendo colocar para justificar esse meu investimento dentro disso, né? O custo de implantação e manutenção do orçamento, que tem um custo, tem que parar, tem tempo, né, para fazer, né? E isso vai tirar as pessoas, vai tirar as pessoas da sua atividade de cotidiano para discutir esse orçamento. E, gente, vai ter disputa de recurso. Então, aqui mesmo é uma disputa de recurso interminável entre o time de tecnologia e a minha equipe operacional. Minha equipe operacional, ou a linha de orçamento deles, é mão de obra, é custo de mão de obra, e meu time de tecnologia é um percentual sobre o faturamento, e que eles ficam brigando porque eles querem mais dinheiro para a tecnologia para poderem diminuir o dinheiro de mão de obra. Tá tudo ótimo. Mas tem que casar isso. Se não casar isso, aí fica brigando. O time operacional briga querendo mais gente, o time de tecnologia briga querendo mais recurso para desenvolver robô. Então eu falo assim, ó, step by step. Né? E as atitudes antiéticas também, né? Que é uma limitação. Definir, eu não tenho que ter brecha para nada fugir, né? E aqui, gente, eu posso ter 300 tipos de orçamento, né? O estático, flexível, contínuo, que é o rolling budget, que é o que eu uso, o orçamento de tendências, o orçamento base zero e o orçamento baseado em atividades, né? E o beyond budget, que é a comparação, que é o orçamento comparado. Vamos lá. Eu queria ir para a prática de vocês e a gente vai fazer um orçamento base zero, que é um orçamento que eu gosto de base zero, que é o seguinte: o orçamento base zero fala o seguinte: a meta é chegar a zero. Então, o orçamento base zero é o que vai dar mais performance operacional, né? Então, o importante, gente, é executar. Se a gente ficarem muito teorizando e não executar, a gente não chega aonde a gente precisa chegar. Eu queria dar um exemplo bem prático aqui, né? De como fazer isso. Eu vou aqui para a planilha de Excel, que eu acho que vai ser mais prático. Porque esse material aqui é um material que eu tenho para o curso de orçamento empresarial geral. Vocês continuam me vendo aí, não é? Me fala como é que está o ritmo. Eu sei que estou falando rápido por causa do tempo, mas tá sendo bom. Me fala aí. Tá legal. Você tá quase um Márcio Bento. Tá ótimo. É para otimizar o tempo, porque eu sei que a gente está na hora do almoço e vocês são práticos para fazer. Galera, Tá ótimo, Paulinho, tá ótimo. Tá? Eu vou trazer aqui uma planilha de orçamento. Eu vou construir com vocês, tá? Eu trago uma planilha de orçamento. Deixa eu trazer uma planilha de orçamento aqui. Foi até que Davi que deu essa planilha na aula dele. Deixa eu ver se está aqui.
É tanta coisa que eu baixo. Davi que deu na aula dele de planejamento estratégico que ele deu para nossa turma. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, modelo de orçamento para escritório contábil. Abre. Isso que já está aberto. Eu sou uma pessoa, gente, que não fecho nada. Meu computador que lute. Aqui, pronto. Tá, vamos para a prática, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, no orçamento, é projetar as receitas, beleza? Essa planilha, Davi me disponibilizou e falou que eu podia disponibilizar. Então, eu vou disponibilizar também, tá, Matheus, para você passar para o pessoal? Perfeito, perfeito. Ela é bem prática, tá amarrada lá, né, obviamente, com o plano de contas, né, contas a pagar dele, mas dá para a gente ir trabalhando ela aqui, né, de um modelo bem prático. Primeiro, eu tenho que entender as minhas rampas de cliente. Quantos clientes hoje eu tenho, né? Então, vou dar esse exemplo aqui, que eu tenho hoje. Tá dando para ver aí, galera? Deixa eu dar um zoom mais, porque eu sei que tá pequeno. Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz no orçamento é projetar receita. Tá, gente? Porque se você projeta a receita é que vai dar o tocante para todas as outras coisas do orçamento. Então, começar o orçamento por investimento, vai ter que revisar depois, quando for fazer a projeção da receita de vendas. Então, o dinheiro entra pelas vendas, então a gente tem que fazer a projeção das minhas vendas. Como eu tenho um serviço recorrente, o nosso é mais... eu preciso entender que eu tenho receita recorrente, tenho receita não recorrente, e eu quebrar essas receitas não recorrentes para eu poder projetar isso de uma forma eficiente. Então, aqui vamos imaginar, o exemplo de Davi aqui, que a gente tenha 70 clientes, né? É um histórico que tem 70 clientes. E a minha projeção é terminar o ano com 107 clientes. Aí eu quebro isso como? Pô, eu tenho 70 clientes, eu vou ter 3 clientes a mais em janeiro, né? Através de uma estratégia de indicação, eu tenho aqui como eu consigo esses clientes. Aqui tem três canais de vendas, né? Porque eu falei isso na aula do planejamento estratégico que eu dei de vendas. Eu tenho que entender que o meu planejamento de vendas ele só é real quando eu quebro esse planejamento de vendas em canais de venda. Se eu não quebrar esse planejamento de vendas em canais de venda, vai ser só um número chutado, porque eu não vou conseguir ter a estratégia certa para que isso aconteça. Então, eu entendi lá que hoje vem mais clientes para mim por indicação. Então, eu vou criar uma meta que o meu canal de indicação vai me trazer 2 clientes por mês. Eu criei uma meta que meu canal de indicação vai trazer 2 clientes por mês. Tá? Pode ir aumentando isso, mas eu vou buscar ativamente 2 clientes por mês através do meu canal de indicação. Eu até dei uma dica de como fazer isso de forma objetiva, beleza? Que é aproveitar o momento da satisfação do cliente e pedir indicação para ele. Eu fiz até um script de como fazer isso. O pessoal que estava no grupo recebeu, eu também posso passar isso para você, Matheus. E eu vou fazer parcerias com empresas que vão me indicar clientes, certo? Eu vou fazer parceria com empresas que vão me indicar clientes, parceria com advogado, parceria com empresas de sistemas, né? Parceria com empresas de crédito, parceria com empresa de cobrança. Cada nicho tem uma empresa ali que presta serviço também ou que assessora, que é interessante, né? Pô, o gerente de banco pode te indicar cliente, né? Gerente... eu dei um exemplo hoje com Cris, na mentoria que eu estava fazendo individual com ela, né? Cris tem uma empresa de contabilidade para condomínios. Cris, pô, quem é que vende para condomínio também? Tem vendedor ativo para condomínio de outros setores. Então, condomínio compra muito de empresas de condomínio que vende normalmente material de limpeza, né? Utensílios, equipamentos. Poxa, eu posso, se ele tem uma carteira, o vendedor dele tem uma carteira,
eu posso criar um programa de parceria para eu comissionar o cliente que esse cara me indicar. Eu chego lá para o time comercial, eu chego para a empresa, apresento para a empresa, ó, eu tenho aqui uma forma de você ganhar mais, né? Eu vou te dar 10% de comissão, esse 10% de comissão, minha sugestão é que você fique com 3% e dê 7% para a sua equipe comercial, ou que você fique com 5% e dê 5% para a sua equipe comercial, meu ticket médio é tanto, isso vai agregar uma receita a mais. Então, eu não quero que ele venda, eu quero que só indique. Ele me indica, eu trabalho a carteira, meu vendedor vai vender e eu comissiono. Então, eu posso fazer essa parceria com o B2B. Pô, beleza, interessante. Só que eu nunca fiz isso. Então, é um canal que eu não domino. Então, eu vou prever aí que eu vou crescer eu vou querer um cliente desse por mês. Eu vou ter 12 clientes a mais até o final do ano. E marketing online, eu nunca fiz marketing online. E eu nunca fiz marketing online. Deixa eu mudar aqui. Eu nunca fiz marketing online. E por não fazer marketing online, eu não vou ter uma performance rápida. Mas eu vou começar a investir. Eu nunca tinha investido, eu vou começar a investir. E eu vou começar a investir agora, né? Em janeiro. Vamos lá ver se o cliente começa a vir um cliente aí de marketing contábil digital a partir de janeiro. Então, eu vou ter aí 11 clientes a mais. Tem um toque de planilha, viu, gente? Vocês já viram. Vai ter 11 clientes a mais no final do ano. Quando eu faço isso tudo, gente, eu tenho que entender também que eu posso perder clientes dentro do processo. E aí eu vou lá no meu histórico. Vou no meu histórico e olho quantos clientes eu perdi esse ano. Poxa, esse ano quantos clientes saíram? Poxa, Paula, eu não tenho churn. Gente, tem alguma empresa que fecha? Eu estou falando aqui de churn de contrato, não de relação. Ele não te demitiu, mas ele fechou, né? Olha o meu histórico e eu vejo lá que eu perdi, sei lá, 6 clientes no ano, né? Que fecharam, que foram comprados, e a empresa que comprou tem outra contabilidade. Aqui vale um princípio orçamentário, né, gente? Sempre seja precavido no que é positivo e seja pessimista no que é negativo. Então, poxa, se saiu, tem ano que sai 4, tem ano que sai 2, tem ano que sai 6, é melhor projetar que vai sair 6 e no final você ficar feliz que não saiu, do que você botar que é 2 e em fevereiro já estourar a sua meta. Então, tudo que puxa para baixo é importante você trazer isso de forma negativa, e tudo que puxa para cima, você ser precavido. Isso é princípio da prudência, né? A gente aprende isso na contabilidade também, e é um princípio orçamentário também. Então, eu previ aqui que vai sair 6 clientes. Então, gente, eu estou começando o ano com 70 clientes, e dentro da minha projeção de entradas e saídas, eu vou ter um saldo positivo a mais de 47 clientes, ou seja, em dezembro vai fechar 107 clientes. E aqui eu vou trazer os meus números. Hoje, a minha receita recorrente para esses 70 clientes é 35 mil. Eu tenho uma receita não recorrente de 5.050, societário e tal, e aí eu quebro isso daí, e quebro metas disso daí. Quanto é que eu vou ganhar de dinheiro nisso aí? Com certificado digital, né? Com consultoria. E aí eu faço o meu planejamento de vendas. Eu tenho que entender os meus parâmetros, né? Como eu falei com vocês aqui, né? O parâmetro que eu tenho, né? Quantos clientes de indicação vai chegar, quanto parceria vai chegar, qual é o meu CAC para o marketing online, né? Porque isso aqui, poxa, eu estou disposto a investir quanto para ter esse cliente de marketing online? Eu coloquei aqui R$800, eu vou perder um cliente por bimestre. Eu não, vai o Davi que fez essa planilha. Ele colocou. E o ticket médio dessa receita recorrente vai ser R$550. O societário, minha expectativa é 2 processos por mês, com ticket médio de 1.200. A consultoria é 5 mil e eu vou ter a cada 2 meses eu vou ter uma consultoria. E aqui eu vou criando um parâmetro, né? Certificado digital emitido, e eu vou criando um parâmetro aqui. Uma vez que eu crio o parâmetro, já me dá a minha projeção de receitas. E aqui, gente, é que mora o alcançável. Não adianta, gente, ir para um número não alcançável aqui, se você não vai conseguir. Você só vai se frustrar. Você vai se frustrar e vai falar, poxa, eu até fiz, mas está difícil. Então, se você aumentou em 20% esse ano a sua receita, como é que ano que vem
você vai aumentar, vai dobrar esse faturamento, vai aumentar 100%. Só se você fizer coisas diferentes. Ou você senta no seu orçamento e entende que vai precisar fazer coisas diferentes, ou traz, não, vou fazer a mesma coisa, ou traz que vai crescer 20%, 25%, 30%. Mas você não vai fazendo coisas diferentes, fazendo a mesma coisa, alcançar resultados diferentes. E aqui, galera, é que matei a minha projeção de receita, eu tenho que entender agora quais são os custos variáveis que eu tenho. E os custos variáveis que eu tenho são divididos, né, em duas frentes, que é a frente que me gera receita, que meu parâmetro é receita, e tem a frente operacional, que é o meu parâmetro, são números operacionais, né? E como é que eu faço isso, né? Então, vamos lá. Receita. Eu estou partindo de um parâmetro aqui que eu vou fazer anúncio e campanha no Google e no Facebook Ads, e o parâmetro vai ser 1% da minha receita. Eu vou estar investindo 1% da minha receita em marketing e tráfego, certo? As minhas custas societárias, para eu gerar a minha receita de R$ 1.200 que eu coloquei lá, eu vou ter custas de R$ 200 por processo. Tá? Pô, não necessariamente, gente, você tem essas custas. Aqui é se você vai assumir a abertura, as custas, é a sua estratégia, mas crie parâmetros, certo? Eu tenho aqui, porque eu terceirizei, a gente criou uma outra empresa que terceirizou o processo de abertura de empresas. E eu pago por processo a essa empresa. E até R$ 200 está aí mesmo. Eu pago para essa empresa, que eu sou sócio também. Mas para quê? Para eu entender minha unidade de negócio. Porque eu tinha uma sensação, não sei se vocês têm, às vezes a sensação, de que tinha setor que estava sustentando o outro. E eu tinha a sensação que a minha legalização era sustentada pela empresa. Por quê? Porque meu perfil de cliente, gente, aqui, como eu falei, cada um sabe o seu jogo. Meu perfil de cliente, 95% vem de outra contabilidade. Então, não tem muito processo de abertura aqui. Quando eu tenho 10% de abertura aqui, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu tenho 10% de abertura. Então, é muito passivo. Depende da demanda do cliente, né? Renovação de alvará, alteração contratual. E, gente, isso foi uma virada de chave. No meu perfil de cliente, que não tem muita abertura, não tem muita receita, monetização. Como o cara me pede pouca alteração, eu ainda não cobrava para esse cara a alteração contratual, né? Quando eu virei isso, unidade de negócio, eu falei assim, tu vai ter que se pagar, neguinho. Tu aqui vai ter que se pagar e me gerar lucro. Aí a gente começou a falar assim, olha, se eu não quiser pagar, se eu quiser estar dentro da minha receita isso, eu vou ter que, pelo menos, pagar para você R$ 200 por processo. Então, se cobra, você cobra direto. Se não cobra, eu pago por você R$ 200 por processo. E isso, a gente falar, gente, mudou a minha chave. Inclusive, hoje, essa empresa oferece serviço para outras contabilidades, porque, como a gente tem uma demanda de abertura de empresas baixa, ela tem a capacidade produtiva, ela gera demanda. A prioridade sempre é a gente, mas ela gera demanda de outras empresas contábeis pequenas que não têm o estudo de legalização e cobra um valor por processo, e isso gera um lucro anual para a gente. Estava olhando, essa unidade de negócio me gerou por ano quase R$ 200 mil de receita, essa unidade de negócio. Claro, parte dela eu abri mão da Nexo, né? Porque quem está cobrando é ela, mas me gerou R$ 200 mil de receita no ano. Eu não tinha essa ótica, e foi muito bom. É uma dica se você já tem um certo porte. A dica que eu dou para você que é muito pequeno é terceirizar. A dica que eu dou para você que já tem um certo porte é tratar como terceirizado, mesmo que seja sua, certo? E é importante. E eu tenho também um parâmetro aí que eu vou pagar imposto, né? 10% sobre a receita que eu previ, que é de imposto que eu vou pagar. Meu time operacional, que eu uso como parâmetro, eu vou ter custos fixos variáveis aí, né? Por profissional, né? Então, eu pago o domínio, R$ 500 por profissional. Tudo exemplos, tá, gente? Eu tenho aí uma previsão dos 13º e uma previsão do custo de consultoria que eu pago um profissional X para ele ser o consultor aqui. Eu faço a minha previsão de férias também, de FGTS, de multa, e aí pronto, eu tenho meus parâmetros do comercial.
do operacional. E cliente, né? Eu tenho aí que um novo profissional eu vou contratar a cada 20 clientes que eu vou aumentar. Então, para cada 20 clientes, eu vou ter aí um novo profissional. E eu vou pagar para o software de gestão R$3 por cliente. E para cobrança, eu vou pagar R$2,50 por boleto. Fiz esse parâmetro de custos variáveis, é só ir agora para os números desses variáveis, né? Quantos profissionais eu tenho em cada mês, né? E aí, isso já vai me dar. Pô, meu time de operação tem 2 profissionais, eu tenho um profissional do time de onboard, não tenho ninguém de consultoria, tenho um de controladoria. E isso já vai me dar o meu custo fixo, né? E quantos clientes vai entrar para eu entender qual é a necessidade de um novo profissional. Então, eu vi aqui que, na verdade, eu vou ter um novo profissional em junho, né? E vou precisar de um novo profissional em junho, e depois, que é mais 20 clientes, eu vou profissional de um novo profissional só em dezembro. Eu já previ agora os meus custos totais que eu tenho por isso aí, meus custos variáveis. E aí, galera, eu, preenchendo isso, já monto o meu orçamento, que é o meu orçamento das entradas e das saídas, e aqui está a previsão, a planilha dá tudo isso pronto para vocês, a previsão da receita bruta e dos percentuais entregáveis aí. E a planilha de Davi é legal porque tem esses gráficos aqui para você acompanhar os seus indicadores chaves. O que é que eu tenho como parâmetro para vocês dos meus custos variáveis, que é importante você ter? Você precisa ter uma variação. Eu tenho até isso. Desculpa, Matheus, era para ter preparado aqui. Eu e Leandro Bueno, a gente preparou isso com base na nossa realidade, né? Um exemplo, eu gasto 40% da minha receita com mão de obra, eu gasto 5% com tecnologia, eu gasto 2% com marketing, eu gasto 5% com infraestrutura. Isso dá um norte muito grande também para vocês fazerem. Eu não estou com ele aqui, mas eu produzi isso com o Leandro e posso fazer. E, galera, uma vez que você fez isso, o que é que você precisa fazer? É orçado e realizado. É todos os meses sentar e verificar se o que foi orçado foi realizado. Se o que foi orçado foi realizado. E aí, isso daí vai levar vocês... cadê? Isso daí vai levar vocês a ter um orçamento correto, um orçamento certo. Então, aqui, vocês preenchendo, vocês vão ter essas métricas de quanto é que vocês precisam gastar com cada área aqui, né? As saídas todas aqui, né? Com marketing, comercial, operacional, salários e encargos, né? Despesas financeiras, né? Investimentos, tudo isso você vai projetar a partir da coleta desses números. Eu sei que é bem superficial pelo tempo que a gente se propôs em falar, mas é uma jornada que tem um início, meio, né, e não tem fim. É uma jornada que tem um início, meio, que não tem fim, e que você tem que trazer isso para a sua rotina, para a sua gestão. Paulo, E é isso. Caramba, você deve ter bugado aí a galera, porque assim, cara, você traz muito, mas muito do que as pessoas precisam. Eu queria que alguém, quem puder levantar a mão, eu sei que a Fabiana está com a mão levantada, depois espaço, Fabiana. Quem hoje faz isso na rotina empresarial? Se vocês puderem levantar a mão, só para ter uma visão aqui. Eu não faço. Desta forma tão detalhada, como esta planilha maravilhosa de Paulo, que eu espero ter acesso, não. Deixa eu falar o seguinte, essa é de Davi, viu, Josi? A minha, vocês vão receber. Cá entre nós é melhor ainda que a de Davi, porque é mais detalhada. Lá na mentoria, né? Essa aí que eu mostrei de Davi, porque a minha está com meus números, eu não poder expor aqui que meus sócios me matam. Eu tinha que ter limpado para trazer para vocês, mas a minha eu fui orçado e realizado do lado,
e tem que ter justificativa. Só para trazer, Matheus, essa riqueza, não é fácil não, Matheus. Não é fácil. A maioria não vai fazer o acompanhamento, como eu falei no início, porque é a lei da gravidade, o operacional puxa, né? E não vai fazer, porque como o operacional puxa, tem uma coisa que você precisa criar, que isso eu aprendi com o pessoal do G4, que são cerimônias de gestão. Por que eu faço isso? Porque eu tenho reunião de acompanhamento orçamentário. Então, meu financeiro, a cada 3 meses, eu não faço isso mensal, eu faço isso trimestral, certo? Por que eu faço trimestral também? Porque eu entendi, certo? Eu entendi que mensal, para a gente, é um pouco frustrante. Por que eu vou falar que é um pouco frustrante? Tomara que eu mude essa percepção. Mas, por exemplo, eu tenho uma feira muito importante que acontece em junho. Meu número de junho vai ser maravilhoso, certo? Para receita, mas vai ser tenebroso o de maio, que eu paguei tudo até junho. O de maio, de abril, vai ser tenebroso. Então, toda hora que eu tinha que justificar isso na reunião de orçamento, eu tinha que falar assim, poxa, estou gastando aqui, está dando negativo, mas mês que vem vocês vão ver que reunião de orçamento com os sócios, né? Isso vai virar. Então, eu entendi que trimestralmente ou bimestralmente a gente consegue mostrar isso também, sem precisar ter muita justificativa. Eu corro atrás. Mas eu quero ter essa maturidade mensal, mas hoje eu tenho um trimestral. Se vocês puderem começar, gente, com trimestral, né, com semestral, é melhor do que quando chegar no final do ano e ver que está tudo estourado. O meu sistema financeiro, Matheus, ele mostra isso do lado, orçado e realizado. Então, eu consigo ver financeiramente, todos os meses, no fechamento do DRE, eu olho o orçado e realizado. Mas as reuniões com o meu time, com meus sócios, é trimestral por conta disso. Mas isso eu estou falando a vocês, a gente só consegue fazer porque é um hábito criado por conta da rotina de gestão. Se não tivesse a reunião de orçamento, talvez a gente não ia se dedicar para fazer isso daí de uma forma estruturada. Cara, Paulo, posso te fazer uma pergunta? Boa tarde, Claro, tudo amor. bem? Escuta, lá na planilha, quando você está falando da planilha, você estava falando para separar em porcentagem, custo com pessoal, custo com tecnologia, etc, etc. Essa porcentagem você aplica ela em cima do faturamento ou dentro do total das despesas ou as duas coisas? Os macronúmeros é dentro do faturamento e o que alimenta isso é dentro da despesa. Vou dar um exemplo prático. Eu coloco lá que minha folha não pode passar 40% do meu faturamento, certo? Então, os macronúmeros estão lá, beleza? Dentro do faturamento. Só que quanto é de folha de pagamento, né? Folha que eu estou pagando de folha é isso. Benefício é isso. Participação de lucro é isso. Aí eu componho dentro desse número da despesa. Então, custo com pessoal, por exemplo. Vou dar um exemplo que eu gosto de dar, exemplo fácil, que é conta de 100, né? Meu faturamento é 100. 40 mil é meu gasto com mão de obra. Desses 40 mil mão de obra, 70% dos 40 mil vai ser com remuneração. 20%, 10% vai ser com benefício, tantos por cento vai ser com endomarketing, tantos por cento vai ser com isso. Porque aí eu tenho um parâmetro, entendeu? Entendi. É melhor para decidir, porque eu não vou aumentar o salário do pessoal conforme a receita está acontecendo. Mas eu posso ter, por conta que aumentou o faturamento, eu posso ter ali... como é que contratação, eu posso falar? Né? Contratação, aí vai ter custo com admissão, o custo com a própria contratação, vai estar lá. Então, eu componho assim. Tá joia. Obrigada, tá? Nada. Fábio é fera, viu, Matheus? Tem que trazer ela para dar aqui mentoria. Está querendo fazer isso. Eu tenho que lançar uma pesquisa com os membros de nomes para a gente trazer para o ano que vem. Para quem chegou aqui mesmo, Thiago Falcão. O cara é o cara do orçamento. Estou até envergonhado aqui da aula que eu dei agora. Obrigado. Que nada, estou aprendendo muito. Eu faço muito orçamento para os outros, né? Então, porque aprender a fazer para mim. Cara, eu fazia muito para os outros, aquela história, cada de ferreiro espeto de pau, né? Eu me contratava para fazer orçamento, porque eu dei aula em pós de orçamento.
E aí os alunos da pós normalmente eram de staff, né? Eram diretores, gerentes e tal. Aí me contratavam para dar orçamento. E aí eu falei, cara, eu faço orçamento de todo mundo, não faço o meu. Não tá certo isso, né? Não tá certo, tem que mudar esse jogo. Que é uma peça, é igual planejamento estratégico. Eu fazia todo mundo, não fazia o meu. É uma peça. De vez em quando, até uma dica para você se tem estrutura, de vez em quando, é até bom você trazer alguém para fazer para você, tá? Porque se é uma dificuldade de disciplina, é bom contratar alguém para fazer para você, para conduzir, do que você falar que vai fazer e não fazer. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que é uma coisa que eu particularmente senti. Eu comecei a fazer esse exercício que eu tinha uma franquia e o franqueador me obrigava, né, a demonstrar, né, fazer a prestação dos resultados dentro daquela estrutura, tinha planilha deles de orçamento e tudo mais, já, tudo definido. E eu não sei se você sentiu a diferença em seu emocional depois que você fez, porque a minha percepção é que quando eu estava tomando as decisões em cima do que eu estava planejando, era um nível de tranquilidade muito maior. Às vezes eu sabia que era doloroso, estava tendo um gasto ali, né? Você falando fora de contexto fica horrível, mas quando você traz para dentro de um planejamento, você entende, né, o peso daquilo e dá uma tranquilidade muito maior. Como é que você sente essa diferença? Deixa eu te falar com relação a isso. Sinto muito essa diferença e a melhor coisa do mundo do orçamento é isso. Então, agora mesmo, a gente patrocinou um influencer esse ano, 55 mil reais. Ele fez eventos e a gente patrocinou os eventos. Aí ele veio com a proposta de 100 mil reais para o ano que vem. Aí meu amigo, falei com ele, olha, deixa eu te contar, eu tenho que ir para o orçamento. Que o ROI que isso me dá, eu não sei se eu vou ter a capacidade de fechar o cliente que o investimento de 100 mil reais justifique eu sustentar isso no ROI. Eu não posso quebrar, tirar de outros lugares que estão me dando retorno. Um exemplo, meu orçamento para feira por ano é 200 mil reais. Eu não posso tirar de feira para dar. Eu acho que ele viu que eu gasto muito em feira e ele falou assim, eu vou pegar mais dinheiro desse cara aí, porque... Aí, velho, é fácil dizer não. Eu digo, eu não tenho. Na minha ação comercial, eu tenho que quebrar nos meus canais. E nos meus canais, eu gasto tanto de marketing online, tanto de tráfego, tanto disso, tanto daquilo. E para influenciador, eu tenho isso de orçamento, que eu, inclusive, gastei todo o meu orçamento com você ano que vem. E ano que vem esse ano que vem, eu ia até te propor pulverizar. Eu não sei se eu vou patrocinar todos os seus eventos, porque outras pessoas bateram na porta, pedindo patrocínio, e a gente viu que é relevante. Então, eu quero que você faça uma condição para mim melhor para eu manter no evento. E aí a gente está negociando. Se eu não tivesse isso, eu ia dar um sim ou não, gente. Ele trouxe bons clientes. Por isso que ele está pedindo mais. Muito provavelmente, porque ele trouxe bons clientes, eu ia ceder. Só que assim, eu não estou dando comissão para ele porque eu patrocino ele, mas eu tenho que ver quanto é que eu daria de comissão para esse cliente que ele me deu. X. Tá dentro ou não tá dentro? Não tá dentro. Aí é muito mais fácil tomar uma decisão com orçamento. Meu RH que o diga aqui, que ele quer inventar coisa, eu falo, estourou o orçamento. Pessoal, a gente tem mais... Paulo, se você permitir mais 10 minutos, quem quiser trazer dúvida. E essa parte vai ser cortada, tá, gente? Quando a gente disponibilizar, só para constar. Tá. Cara, então eu vou aproveitar para fazer mais um jabá aqui, tá? Porque muita gente entrou depois de que Paulo começou, e eu tava... Alguém aqui não conhecendo o universo... Já conhecia todo mundo que está aqui. Mas, basicamente, eu estava explicando mais cedo que a gente montou uma estrutura para o ano que vem que vai além dos eventos que a gente faz, né? Então, muita gente já participou dos eventos que a gente faz ali todo mês, e a gente tá crescendo isso, a gente já está com estrutura de mais patrocinadores que estão apoiando essa iniciativa. E no ano que vem, a principal iniciativa que a gente tem é apoiar o empresário com a execução mesmo, né? Com o planejamento da gestão empresarial. A gente vai acompanhar justamente essa dinâmica, né? da execução desse planejamento estratégico através do orçamento. Então, essa é a dinâmica que a gente vai trazer para vocês. É um programa que a gente está trazendo de uma forma subsidiada, tá? A gente vai ter um consultor que vai ser responsável pelo atendimento de cada uma das empresas,
E a partir desse atendimento, né, a gente vai conseguir acompanhar vocês nessa jornada, que é como se fosse vamos dizer assim, uma maratona. Você chegando lá, a gente vai ter uma dinâmica no final de ano do prêmio Contadores do Ano. E aí, só aproveitando, se vocês conseguirem ver minha tela, quem participou aqui dessa live, quem se inscreveu, eu vou encaminhar diretamente por e-mail um cupom com 75% de desconto. Isso significa que você vai participar desse prêmio basicamente pelo mesmo valor da assinatura, né, que a gente tem hoje para participação dos eventos, né? Então, você vai ganhar de bandeja esse acompanhamento continuado, esse acompanhamento consultivo, que é uma maneira também de vocês se comprometerem a executarem um pouco do que vocês estão se propondo, né, participando desse evento. Se você veio até aqui, é porque você quer, né, tomar essa iniciativa. Então, uma maneira de você continuar dentro desse ritmo, que a gente traz isso aqui, é lógico que se você for comparar com uma consultoria totalmente fora da realidade, não é isso que a gente está propondo, tá? Não é uma mentoria, né? A gente não vai em tantos detalhes, a gente tem alguns mecanismos, certo? Para apoiar vocês a fazerem isso, e no final do ano a gente vai ter toda uma cerimônia, como o Paulo falou da cerimônia de gestão. A gente tem a cerimônia de gestão, que vai acontecer, né, em 4 encontros, mas também uma cerimônia de reconhecimento e celebração no final do ano, que é uma maneira também de reconhecer vocês como empresários, certo? Contábeis. Então, deem uma olhada depois no e-mail de vocês vão receber. E quem tiver já interesse, já me manda uma mensagem no WhatsApp para a gente dar seguimento nisso aí, tá? Fez sentido? Muito bom. Obrigada, Matheus. Obrigada, Paulo. Obrigada aí, mais uma vez, a presença de todas. Um abraço, pessoal. Valeu, José. Você está aqui ainda. Obrigada, eu adorei. Obrigada, Paulo. Você é excelente, viu? Valeu. Quem aqui também não está no grupo Mandou 3x, se quiser entrar, depois o Matheus compartilha lá. Vou compartilhar. Tá? Acho que quando eu puxei, ele está lá, 90% já está no contador de 3x. Então, cara, legal. Bola. Pessoal, brigadaço. Tá? Valeu, gente. Paulo obrigado, Matheus, pelo convite. Obrigado a vocês pela audiência. Vamos almoçar. Hoje é dia de cozido, né, Claudio? Vou para Salvador agora. Venha. Estou lhe esperando, viu? Estou chegando aí. Valeu. Valeu, Matheus. Valeu, pessoal. Paulo, vou te ligar aqui, tá? Valeu. Valeu, até mais. Tchau, tchau.